Boa noite, irmãos. Esse astigmatismo aqui não ajuda em nada, né? Você não está enxergando ninguém, mas tudo bem. O pessoal resolveu ficar nas duas fileiras do fundo para sair correndo, né? Se não gostasse. Bem, esse mês... Vocês estão me ouvindo bem? Esse mês nossa igreja está trabalhando sobre disciplinas espirituais e o pastor Ademir me deu a tarefa de falar sobre o culto como uma disciplina espiritual. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar de culto? Tem tanta coisa para falar sobre culto. Os elementos do culto, a forma do culto, o que é culto, tanta coisa. E aí eu fiquei pensando assim depois, em oração, acho que eu tinha que trazer alguma coisa mais pós-pandemia, né? Uma coisa mais moderninha assim, né? Não uns negócios retrógrados do século XVIII, que eu gosto bastante. E aí eu fui estudar, e aí eu descobri que a igreja pós-pandemia, a igreja, né, de 2023, é exatamente a mesma igreja de antes da pandemia, não mudou nada. E eu estou falando dentro de um barril, parece, né? Não mudou nada. E eu vou mostrar para vocês. Hoje a gente fala assim, o pessoal depois da pandemia quer ficar cultuando em casa, online, né? Assistindo pregação online. E antes da pandemia? Que a gente tinha aquele movimento dos desigrejados. A mesma coisa. Tudo igual. Mas isso tudo nasce de uma mentalidade de consumidor. Isso nasce de uma mentalidade que a gente vem aqui para consumir um entretenimento gospel. É o meu momento gospel da minha semana. A música tá boa? Gostei. A música não tá tão boa? Hoje não foi, hein? Hoje não fluiu. É o Thiago que vai pregar hoje? Não vou. Não gosto dele. Eu sei que é difícil gostar de mim, irmão. Eu também não gosto muito de mim às vezes. Mas aí só vou se for o pastor Ademir. O pastor Ademir saiu de férias, nem vou pisar na igreja, nem passo na porta. Já passou isso pela sua cabeça? O irmão do lado está cantando muito desafinado hoje, acho que eu vou mudar de lugar. Não estou conseguindo cantar, não estou conseguindo louvar. Nossa, o irmão do ar-condicionado errou hoje, está trincando o negócio. Aí no dia que não liga, nossa, mas que bafo quente que está aqui dentro, não tá... Quem que esqueceu de ligar o ar? Se não está confortável, se a nossa reunião não está atendendo às suas expectativas, se a nossa reunião não está atendendo às suas expectativas pessoais, vai de novo, ó. Oi? Eu não sei se é o microfone. Será que é? De novo. Se o nosso ambiente, se a nossa reunião não está atendendo às suas expectativas pessoais, você volta para casa falando o quê? O culto não foi bom. Eu não gostei muito hoje. Podia ter sido melhor. E aí isso vai se desenvolvendo a ponto de você virar crente de um monte de igreja. E aí você acha que você está sendo membro de um monte de igreja. Eu gosto do louvor da Igreja Presbiteriana do Alphaville, que é o pessoal do Projeto Sola que toca, eu vou lá assistir eles. Eu pego na internet e assisto o louvor lá. Mas eu não gosto muito da pregação da IP Alfa. Eu gosto da pregação do Jonas. Eu vou lá na Igreja Batista da Palavra e escuto o Jonas pregar. E aí, segunda-feira, eu chego do serviço cansado e falo assim, hoje eu sou membro da primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Vou assistir o Augusto Nicodemos expondo as Escrituras. E assim por diante, você vai consumindo aquilo que te agrada, e aí você chega com uma mentalidade revolucionária que fala o quê? Eu não preciso de igreja, eu estou bem aqui, eu estou tranquilo. Meu relacionamento com Cristo é suficiente.
Nem sinto falta de ir lá. Desigrejado. Mesma situação de antes da pandemia. E é contra esse tipo de mentalidade que eu vou pregar hoje. É contra essa ideia de que o culto precisa nos agradar. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Apocalipse. Em Apocalipse 19, nós vamos ler o capítulo todo. Apocalipse 19 diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa ao lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol, que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no seu cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Esse texto, não vou entrar com profundidade em todos os símbolos e detalhes, em todas as figuras que aparecem aqui, mas eu quero que vocês entendam o grande contexto dele. Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, do verso 1 a 5, onde Deus é declarado como o vencedor, aquele que derrotou Babilônia, aquele que derrotou a prostituta, aquele que derrotou a corrupção do mundo, todo o mal, todo o pecado, toda a iniquidade. Deus foi vitorioso sobre ela. E no final dessa sessão, depois dos seres celestiais adorarem ao Senhor vitorioso, ele conclama a todos os santos a adorarem ao Senhor. No verso 5,
ele fala que ouviu, João fala que ouviu do trono vindo uma voz: adorem o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E a partir do verso 6 até o verso 21, nós temos duas visões da volta de Cristo. Do verso 6 a 9, nós temos a perspectiva da volta de Cristo a partir do ponto de vista dos salvos. É uma grande celebração. Eles respondem à convocação de Deus a adorar com louvor, com adoração, com alegria, com exultação, porque eles falam assim: chegou a hora da noiva conhecer o noivo. Chegou a hora de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor, e nós estamos celebrando. E a ideia da noiva é que o próprio Senhor dá de vestir a ela uma roupa de linho fino, resplandecente, puro. E aí ele fala que esse linho fino é os atos de justiça dos santos. Mas veja, quem que deu os atos de justiça para que a sua igreja se vestisse? O próprio Senhor. Quando nós pensamos em justiça, em santidade, a gente não pode pensar na nossa própria justiça, nos nossos próprios atos, mas nós confiamos que Cristo é o justo e que nos veste com a sua justiça. E aí o anjo fala: escreve aí que felizes são os convidados do banquete. Aqui nós vemos duas figuras, a noiva e os convidados, representando a mesma pessoa, os salvos. A noiva como sendo a igreja, a reunião dos salvos, e os convidados sendo nós, os salvos particularmente. Porque a salvação possui esses dois aspectos, comunitário e individual. Eu sou salvo, mas eu sou salvo com a igreja. E a figura que o João vai trazer aqui de um banquete, que Deus mostra para ele, né, um banquete, a ceia do casamento do Cordeiro, vem lá de Isaías, é o cumprimento da profecia de Isaías 25, 6, onde o Senhor fala: neste monte, eu vou fazer uma mesa para todos os povos, para todas as nações, e vocês vão poder se fartar de carnes e vinhos. Aquela profecia de Isaías está se cumprindo com a volta de Cristo, quando nós nos assentarmos à mesa e celebrarmos o casamento da sua igreja. Então a perspectiva dos santos é uma perspectiva de glória, de majestade, de celebração, é uma festa. Nós finalmente seremos transformados em glória à semelhança do nosso Criador, do nosso Salvador. Mas aí a partir do verso 10, a gente tem a outra perspectiva, daqueles que não são salvos, dos ímpios. E é uma perspectiva bem dura. Jesus aparece como um guerreiro, como um cavaleiro de guerra, com olhos de chamas, com uma espada, e ele vem para pisar as nações, como se pisa o vinho dentro do lagar. O ato de Cristo vir contra os ímpios é um ato de condenação, mas também é representado como um banquete. Não como o nosso, onde nós estaremos à mesa sendo servidos, celebrando, mas um banquete para as aves. No verso 21, diz que todos foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado. Todos os ímpios foram destruídos. Todo o pecado foi abolido da existência. Toda maldade, toda iniquidade, toda impiedade, toda injustiça foram finalmente aniquiladas pelo Senhor. E ele acaba falando: todas as aves se fartaram com as carnes deles. Para o ímpio, sem Cristo, só resta condenação. Não existe esperança sem Cristo.
E aí você vira para mim e fala assim: Tiago, o que isso tem a ver com culto? O que isso tem a ver com estar aqui no domingo de manhã ou no domingo de noite, com culto? Aí você deve estar pensando assim: é por isso que eu não gosto dele. Por isso que eu não gosto de vir quando ele vai pregar. Não faz sentido. Faz, irmãos. Porque a gente não pode esquecer que nós somos uma comunidade escatológica. Nós não estamos vivendo simplesmente esse tempo presente aqui agora. Nós não somos um povo daqui. O nosso lugar não é aqui, embora a gente esteja aqui. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós pertencemos a Jerusalém que vem do alto. E a nossa esperança, a nossa expectativa é participar daquela ceia, daquela reunião dos santos. Nós, como crentes, a gente vive uma realidade de tensão entre o aqui e agora e o futuro. Nós vivemos aquilo que o George Led vai chamar de a presença do futuro. E a nossa reunião, ela simboliza isso. A nossa reunião não é simplesmente um clubinho, onde a gente vem, encontra uns amigos, ouve uma música legal, se emociona, às vezes até chora, e depois vai para casa. Isso daí a gente faz em qualquer lugar. Tem gente que chora assistindo filme. Então, lágrimas não significa nada às vezes. Mas a nossa reunião, ela tem que apontar para aquilo que vai acontecer na glória. Porque nós vivemos aqui e agora com uma mentalidade que é do reino de Deus, uma mentalidade celestial, contra essa mentalidade de consumismo que a gente vê tanto, que é tão comum, e que às vezes a gente até cede a ela. Olhar para o céu, enquanto a gente vive aqui. Pensar no céu enquanto nós vivemos aqui. Falar sobre o céu enquanto nós falamos sobre as coisas daqui. Experimentar a glória de Deus, mesmo que seja parcial, enquanto nós estamos aqui. É isso que os medievais iam chamar de visão beatífica. Olhar para o céu, a visão da glória de Deus. É isso que o Lewis quis dizer uma vez, quando ele falou assim: as pessoas que mais fizeram pela igreja e para a igreja, não fizeram pensando aqui, fizeram pensando lá. Porque lá é onde nosso coração deseja estar. Lá é onde nosso repouso se encontra. Em algumas lições para nós, com base nessa realidade, de que a nossa reunião aqui agora, ela deve sinalizar aquilo que vai acontecer no céu. A primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é que quem nos reuniu, quem nos convidou, quem nos vestiu com linho fino, puro e resplandecente, foi o Senhor. Não foi a nossa vontade, não foi as nossas obras de justiça. Foi o Senhor que nos tirou com raiz e tudo do reino das trevas e nos plantou no reino do Filho do seu amor. Foi o Senhor que quebrou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne que agora pode adorar a Ele. Foi o Senhor que arrancou as escamas dos nossos olhos e nos fez contemplar a sua glória em Cristo. Foi o Senhor que em Cristo nos fez filhos e não mais inimigos. Mas Ele não fez isso simplesmente individualmente. Eu não sou filho sozinho. Eu tenho irmãos. Eu não fui tirado do reino das trevas para ficar numa cabana isolada no céu. Não. Eu faço parte de um povo.
Êxodo 19, Deus fala para Moisés: eu vou fazer de vocês um reino de sacerdotes, uma nação santa, é um povo com uma identidade enraizada no Senhor. Nós não estamos sozinhos. A nossa vida espiritual não é vivida sozinha. Quando a gente ignora que nós precisamos estar em comunhão, aquela comunhão que o pastor pregou na semana passada, quando nós ignoramos isso, a gente está dizendo nas últimas, em termos últimos, a gente está falando assim: Senhor, eu acho que você errou, viu? Esse negócio de fazer um povo aí não foi uma boa ideia. Eu não quero estar com fulano lá no céu, eu quero estar sozinho. Imagina vocês comigo lá no céu, que coisa desesperadora que vai ser. Ri enquanto dá tempo. Mas aqui, a nossa reunião deve refletir exatamente a nossa comunhão lá. A gente não foi separado por Deus, a gente não foi feito nação santa, a gente não foi feito filhos de Deus, a gente não foi feito povo dele, para viver isolado, para achar que o meu relacionamento com Jesus é melhor sozinho do que com o Caio do meu lado. Não vai ser. Não vai ser. Ilusão. Idolatria. Negar que essa reunião é a manifestação do reino de Deus e aponta para o reino vindouro do Senhor, é falar: Deus, o Senhor errou. O Senhor errou. Que falta de sabedoria. Que erro crasso. É idolatrar a si mesmo, mais do que o Senhor que nos chamou. Pare de tentar viver a sua fé e a sua espiritualidade sozinho. Segundo ponto. Deus nos reuniu para sinalizar o banquete que nós teremos. A realidade que nós estamos vivendo aqui agora, ela deve apontar para a realidade da ceia do Senhor, do banquete do Senhor. Aqui nós estamos assentados ao redor da mesa do Senhor. E a gente tem que parar com essa mentalidade de vir aqui comer tudo que dá, se empanturrar, sabe? Ceia de Natal, come que vira o zóio assim, e quase cai para trás da mesa, e aí no outro dia ele não consegue nem levantar, mas está na mesa de novo. E aí vai embora, nem lava a louça. A gente tem que parar de vir para a igreja com essa cabeça. Nós estamos assentados na mesa do Senhor, mas nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir a mesa, servir uns aos outros. Foi para isso que Deus abençoou a igreja com tantos dons, talentos, com bênçãos espirituais. É por isso que Deus nos revestiu com a sua justiça, para que os nossos atos sejam justos como o dele. A gente está aqui costurando o linho fino, resplandecente, puro que o Senhor nos deu, na medida em que um ao outro ajudou. Tirei o texto do contexto agora, né? Eu vi que você fez aí, mas foi de propósito, foi pensando em você. Nós estamos aqui para servir, para que um ao outro nós avancemos no nosso processo de santificação, para que nós sejamos achados justos, irrepreensíveis diante do Senhor. É por isso que existe tanta exortação na Bíblia, de Paulo principalmente, para que habite no meio de vós ricamente a palavra de Deus, exortando uns aos outros com cânticos, com salmos, com hinos, com orações, com súplicas, com ações de graça. Porque se eu não estiver do lado do meu irmão,
Aí vem a sabedoria de Salomão. Eu não tenho ninguém para me levantar. Porque se eu não tiver com o meu irmão do meu lado, eu não tenho ferro para me afiar. Eu vou ser aquela faca que não corta nada, que você larga lá dentro da cozinha e esquece ela. Deixar de congregar é negar, é rejeitar as bênçãos que o Senhor deu para a sua igreja. Além de falar que Deus errou, eu falo assim, Deus, além de você ter errado, eu não preciso disso aqui que você está dando. É muita prepotência. Então, irmãos, quando você vier para o culto, não venha pensando em simplesmente comer tudo que você puder e ir embora. Ou de simplesmente chegar aqui, como um jurado do Masterchef, e falar assim, esse aqui estava bom, mas esse resto aqui eu vou deixar passar. Você não é. Você está aqui para servir a mesa. Então não sai de casa, igual às vezes eu saio, pistola porque eu estou atrasado. Venho de casa, eu moro a 4 km daqui, 4 km de lá até aqui pecando, porque o trânsito está uma doideira e eu estou atrasado para chegar na igreja. Não. E aí chega aqui, já está irritado. Aí chega aqui, o microfone dá problema, aí, irmãos, aí pronto que acabou o culto. Não, irmão, não sai de casa desse jeito, não. Vem para cá com o coração aberto, disposto a servir, porque o Senhor já te serviu primeiro. O Senhor já te abençoou com tanta coisa, e você não pode abençoar o seu irmão. A irmã está cantando ruim do lado. Canta mais alto para ele, para ver se dá uma forcinha para ele. Mas eu canto ruim também. Não tem problema, canta ruim alto os dois. Vocês estão aqui para servir, para louvar ao Senhor, para adorar, para engrandecer o seu nome, para glorificar a Deus. O fulano orou demais hoje. E desde quando oração demais é ruim, irmão? Desde quando orar demais é coisa ruim? Vamos avançar para o próximo ponto. O pastor já falou que eu só prego daqui 6 meses. Sei por quê. Terceiro ponto, irmãos. Deus nos reúne como, não só para celebrar o banquete que Ele dispôs para nós, mas Ele nos reúne como um outdoor, como juízo contra todo pecado, contra toda injustiça, contra toda impiedade. É por isso que a gente confessa pecados aqui. É por isso que a gente confessa pecados uns aos outros. É por isso que a gente perdoa uns aos outros. Por isso que a gente exerce misericórdia. Mas a gente não deixa de confrontar o pecado. Porque a gente entende que nós temos um papel escatológico de vir julgar com Cristo todo o pecado e toda a impiedade. A gente esquece do que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 6. Eu vou tentar simular a forma como Paulo escreveu para ficar mais claro para vocês o sentimento dele, de indignação. Ô, irmão, você não é o sabichão? Você não é tão inteligente, tão sábio? E aí você esquece que nós iremos julgar o mundo? Você esquece que a gente vai julgar os anjos? Está lá, depois você abre sua Bíblia e lê. 1 Coríntios 6. Com Cristo, nós, salvos, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós viremos julgar o mundo. O nosso papel como igreja não é simplesmente se banquetear com as bênçãos que Deus tem para nós, mas na forma como nós vivemos aqui. Além de sermos abençoados e desfrutarmos dessa bênção de Deus, nós estamos anunciando o Evangelho completo
para todos os perdidos, falando: vocês precisam de Cristo, porque senão só há condenação. Senão, eu vou falar o mesmo hino, entre aspas, pentecostal que eu falei hoje de manhã. Quem era da Bleia vai lembrar. Sem Cristo, você vai ser o quê? Comido de bicho. Comido de bicho. É o que está lá. Última frase do capítulo 19 de Apocalipse: todas as aves se fartaram com a carne deles. Nós somos salvos. Amém? Mas o ímpio, ele vai ser pisado pelo Senhor. Ele vai receber o cálice da ira do Senhor. E lá no começo do capítulo de Apocalipse que a gente leu, os seres celestiais e todos os santos louvam o Senhor porque justos e verdadeiros são os seus juízos. Justa condenação recai sobre o pecado. Então, quando você vem ou não vem no culto, não acha importante participar do culto, dessa reunião dos santos, onde nós serviremos uns aos outros para a nossa santificação, simbolizando, vislumbrando, apontando o banquete das bodas do Cordeiro, nós também estamos deixando de fazer o quê? Pregar o Evangelho. Nós estamos deixando de ser fiéis ao Evangelho revelado nas Escrituras e anunciando que sem Cristo só há condenação. E aí não me venha falar de evangelismo, não me venha falar de discipulado, quando você não ama o perdido, porque você não quer congregar. Eu posso viver a minha vida com Jesus do jeito que der aqui, do meu jeitinho. Isso é pecado. Isso é errado. Isso é falta de amor com os perdidos. Eu estou sendo claro? Eu estou me fazendo claro? Então, irmãos, para concluir, eu quero que vocês entendam a importância de estarmos aqui juntos. Isso aqui não é uma tradição que a sua família faz de passatempo de domingo. A gente não está aqui porque hoje não teve jogo do Corinthians. A gente não está aqui porque não tinha nada melhor para fazer. Nós estamos aqui porque o Senhor nos reuniu aqui. Porque o Senhor nos comprou com o sangue do seu Filho. Ele nos fez sua propriedade ao nos selar com o seu Espírito Santo. E Ele nos convoca a adorá-lo. Ele nos convida a prestarmos culto a Ele. Isso aqui não é passeio no parque. Isso aqui é coisa séria. Pare com essa mentalidade de consumidor, de vir aqui, pegar o que te agrada e o que não te agrada você joga fora. Venha para servir a mesa do Senhor. Venha para abençoar o seu irmão com aquilo que Deus te deu, para que ele avance no processo de santificação, na mesma medida em que você avança no processo de santificação, e todos juntos sejamos encontrados justos diante do Senhor. Pare de achar que a sua vida com Jesus é mais importante do que a sua vida com a igreja. Aceitar o noivo e recusar a noiva é, no mínimo do mínimo, falta de bom senso. Jamais eu me relacionaria com um amigo que é meu amigo e que o cara não gosta da minha esposa. Que comunhão que há? Pare de achar que o seu relacionamento com Jesus é mais importante do que o seu relacionamento com a igreja. Não existe isso. Não existe relacionamento com Cristo saudável fora da igreja. Por isso, irmãos, de tudo que eu falei, se você for escolher alguma coisa para pegar, já está errado, mas fique com o texto de Hebreus. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Não deixe de congregar como é costume de alguns.
nós somos família. E nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus como família. E nós pregamos aos perdidos como família. Amém? Curve suas cabeças, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós queremos ser melhores do que o Senhor, nós queremos ser mais sábios do que o Senhor, nós queremos colocar o Senhor dentro de uma caixinha e dizer o que o Senhor tem que fazer ou deixar de fazer. Perdoa a nossa soberba, a nossa idolatria de nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, porque nós queremos dizer como o Senhor deve abençoar ou não a sua igreja, como o Senhor deve olhar ou não para nós. Perdoa-nos, Senhor, quebra o nosso coração, quebra os nossos altares. Pisa, Senhor, sobre o nosso egoísmo. Tira de nós, Senhor, essa ilusão de que nós somos suficientes. Nós somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Coloca em nós amor, Senhor, pela Tua igreja. Amor pelos nossos irmãos. Amor pelos perdidos. E ajuda-nos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, a criar essa mentalidade de que nós estamos aqui para servir, de que nós estamos aqui para abençoar, nós estamos aqui para juntos andarmos em santidade. Ajuda-nos, Senhor. Nós somos fracos, falhos, miseráveis. Só a Tua graça é capaz de mudar os nossos corações. Só a Tua graça é capaz de mudar o nosso entendimento. Só a Tua graça é capaz de mudar a forma como nós vemos o mundo e como nós nos relacionamos com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, junto com a Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a simbolizar nas nossas reuniões a nossa esperança e a nossa expectativa de estarmos juntos glorificando o Senhor nos céus. Coloca em nós, Senhor, a visão do céu. Renova em nós, Senhor, o desejo de estarmos diante de Ti plenamente, completamente. É o que nós te pedimos, confiando que Cristo já fez tudo em nós e por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.